Finalmente chegou ao fim a novela da demissão do Mandetta. Eu não vou me alongar muito no processo da demissão, porque a gente já estava preparado para isso, estamos falando disso há 2 semanas. Se vocês se lembram bem, semana passada, segunda-feira, rolou a conversa de que ele seria demitido. O jornal O Globo chegou a anunciar a demissão do Mandetta, que ele sairia na segunda-feira ainda, e como jogo habitual do Bolsonaro, um jogo de morde-a-sopra, um jogo de usar a imprensa contra si própria, muitas vezes, ele recuou. Segundo fontes, foi influência dos militares que tentaram evitar a demissão do Mandetta naquele momento, e depois, quando teve a entrevista no Fantástico com o ministro da Saúde, aí foi a gota d'água, né? Você tinha um presidente que já estava bastante enciumado com a popularidade do ministro da Saúde, que não conseguia ver ninguém além dele brilhando ali. Ele, Bolsonaro, que tem o brilho da morte, que suga tudo ao redor, não conseguiu ver outros se destacando, e havia também divergências internas sobre como proceder, sobre como lidar agora com a pandemia. O Mandetta, seguindo recomendações do mundo inteiro, na verdade, né, práticas do mundo inteiro, propôs a quarentena, ou seja, o isolamento, enquanto que o Bolsonaro quer que vocês aí no Brasil voltem para o trabalho e morram. E nessa queda de braço, no final das contas, quem perde é o subalterno. Então o Bolsonaro tinha realmente autoridade para mandar embora o Mandetta e vai substituí-lo agora pelo Nelson Teich, que a gente já vai analisar aqui um pouquinho rapidamente quem é, porque o tema não é exatamente esse. Apesar da boa vontade em aceitar agora esse novo ministro da Saúde, porque parece ser alguém técnico também, não é da ala ideológica, da ala terraplanista como Osmar Terra, é um médico conceituado, um oncologista do Rio de Janeiro, só que o problema é que ele já vem, contaminado pelo próprio governo, né? Qualquer um que entra nesse governo, como eu já disse aqui em várias circunstâncias, qualquer um que entra nesse governo se torna colaboracionista, de um governo retrógrado, obscurantista, autoritário e perigoso, bastante perigoso para os brasileiros nesse momento. Então, quando você aceita entrar nesse cargo, você automaticamente já vem com a mácula, né? A mancha de estar vinculado ao Bolsonaro. Inclusive, alguém comentou aqui que ser demitido pelo Bolsonaro, no caso de ex-ministros, é ser resgatado pela história. Eu não sei se é bem assim não, porque Osmar Terra foi demitido e é também alguém que nega o coronavírus, que nega a pandemia, que tem ideias que não se encaixam muito na realidade. Então não sei se essa frase funciona tão bem assim. Mas quando você aceita entrar no governo Bolsonaro, você automaticamente já está vinculado a isso, ainda mais quando você diz que você está alinhado ao Bolsonaro. Então isso é um perigo enorme, isso é um risco enorme para a carreira do Teich. E ontem mesmo vazou um vídeo aqui, né? Surgiu um vídeo de um trechinho de uma fala dele, de um treinamento dele, no qual ele fala o seguinte, vamos assistir aqui. Você vai ter que fazer escolhas. Então você vai ter que definir onde você vai investir. Então, será, eu tenho uma pessoa que é uma pessoa mais idosa, que tem uma doença crônica avançada, e ela teve uma complicação. Para ela melhorar, eu vou gastar praticamente o mesmo dinheiro que eu vou gastar para investir num adolescente que está com um problema. O mesmo dinheiro que eu vou investir é igual. Só que essa pessoa é uma adolescente que vai ter a vida inteira pela frente e outra é uma pessoa idosa que pode estar no final da vida. Qual vai ser a escolha? Então é uma coisa fundamental. São duas coisas importantíssimas na saúde hoje o dinheiro é limitado e você tem que trabalhar com essa realidade. A segunda coisa, escolhas são inevitáveis. Quais vão ser as escolhas que você vai fazer, né? Então nesse vídeo que você tem, mais uma vez, como eu já mostrei aqui no vídeo recente, com uma fala de um hospital de Madrid, com um treinamento para os profissionais de saúde, né, mostrando como proceder no caso de uma pandemia, quando você vai ter muita gente hospitalizada, muita gente em estado crítico, e como eles fariam uma triagem para escolher quem vai viver e quem vai morrer. É claro que em casos extremos, essa lógica utilitária, essa lógica de quem vai se sacrificar para o bem maior, até pode fazer sentido, embora seja brutal, embora seja assustadora. E alguns enfermeiros e médicos me escreveram aqui dizendo que essa lógica já é aplicada no Brasil normalmente, porque já faltam leitos, já faltam UTIs, então normalmente os médicos já são obrigados a fazer escolhas desse tipo, de quem vai viver e de quem vai morrer. Mas nesse caso em particular desse vídeo do Teich, não é apenas uma escolha utilitarista do bem maior, mas é uma escolha financeira que ele propõe ali. É uma escolha de quem vai dar um custo maior com menor resultado. Não é exatamente uma lógica como o de Stuart Mill, por exemplo, no século XIX, mas sim uma lógica capitalista. Por exemplo, por que você vai tratar um paciente idoso com um problema grave de saúde, investir recursos nessa pessoa, investir dinheiro nessa pessoa, sendo que com esse mesmo recurso você pode cuidar de um adolescente que terá uma vida mais longa. Então é uma lógica financeira, que é uma lógica capitalista por trás disso, e
O que é ainda mais assustador do que a lógica utilitarista proposta pelos utilitaristas do século XIX, porque ali, como disse, visava o bem coletivo e não apenas o bem financeiro de um hospital ou de uma empresa ou de uma seguradora. Então, quando você vê esse vídeo aqui, meio que já também assusta um pouco pensar que essa lógica financeira pode motivar certas decisões num momento crítico como esse. E outro fator complicador também, não sei se vocês têm experiência em órgãos públicos, se vocês trabalharam em órgão público na vida alguma vez. Eu fui estagiário em Curitiba, na prefeitura, em 2 órgãos diferentes. Uma coisa que você percebe é quando você tem troca de gestão, por exemplo, troca de prefeito. E daí é uma loucura o negócio, né? Porque troca cargo de confiança, troca o diretor do órgão, então assim, é uma bagunça, e quando entra um novo diretor, muita coisa muda, novas práticas são adotadas, projetos anteriores são abandonados por novos projetos, então é uma redefinição completa e você leva ali um par de meses, mais às vezes, para poder entrar na nova sintonia do novo diretor. Então, nesse caso, uma troca dessa no meio da pandemia é um erro catastrófico, na verdade, para o modo como o governo vai lidar com a pandemia. O que se supõe é que essas próximas semanas aqui se agravará muito o número de casos no Brasil. Então, no período mais crítico, há uma troca de gestão e que vai levar certamente a uma bagunça dentro do Ministério da Saúde. Vai levar a um bate-cabeça lá dentro que é... Na verdade, esse bate-cabeça é, por definição, o governo Bolsonaro, né? É como ele opera desde o começo. Mas, nesse momento crítico, é uma péssima estratégia mudar de ministro. A gente alertava isso anteriormente, né? Que não era o momento para derrubar o Mandetta. Já há uma reação no sentido de tentar agora mobilizar as forças para remover o Bolsonaro, porque é o que se esperava, na verdade, né? Esse tipo de tiro no pé, de autossabotagem. Não sei se vai haver um processo de impeachment no meio da pandemia, porque também seria contraproducente total. Não sei se o Maia avançaria algo nesse momento, mas certamente depois que passar isso aqui, você vai ter um país em frangalhos, um país devastado por uma crise econômica profunda, e aí sim terá um terreno mais propício para poder derrubar o Bolsonaro. Eu acho que veremos isso depois de alguns meses, não agora. Agora eu não sei se tem cenário para a derrubada do Bolsonaro. Embora a gente quisesse isso, porque seria o ideal mesmo ter alguém ali que realmente soubesse o que fazer nesse momento, que não é o caso do presidente. Então essa troca nesse momento é péssima. Péssima para o Ministério da Saúde, péssima para o Brasil, péssima para quem precisa agora de um plano bem arquitetado para lidar com a pandemia. E ontem o Mandetta se despediu dos funcionários, a Folha de São Paulo cobriu isso, e eu quero ler uma frase em particular dele aqui na despedida, que ele fala o seguinte: o SUS vai pagar a conta de séculos de negligência, de favela, de falta de saneamento básico, de falta de cuidado com o povo mais humilde, que é a grande massa trabalhadora desse país. E essa frase aqui, ela é muito correta, na verdade. Bem, a gente não pode também negar que o Mandetta também tinha um projeto de sabotagem do SUS no começo ali, né? No começo da gestão dele, ele fez um monte de medidas contra o SUS, mas essa fala dele aqui, ela é muito correta por quê? Porque nesse momento, que é um momento de crise profunda, sanitária, a falta de estrutura básica essencial para os cidadãos brasileiros é o que vai levar a um cenário calamitoso. Então, todas essas pessoas que estão agora largadas pelo Estado, abandonadas pelo Estado, elas vão parar nos hospitais, vão parar no centro de saúde, elas vão parar no SUS. É o SUS que vai ter que lidar agora com esse cenário catastrófico. E aqui tem uma grande diferença entre a Europa, entre Espanha aqui ou a Itália, em relação ao Brasil. Existe pobre aqui na Espanha, existe pobre na Itália. A desigualdade social existe, embora não seja tão profunda assim como é nos Estados Unidos ou no Brasil, mas existe desigualdade social e existe pobreza aqui também. Uma coisa que a Europa, em boa parte pelo menos, conseguiu fazer, e isso é algo que o Brasil não consegue fazer, apesar de ter havido esforços, é a eliminação quase completa da miséria. Você tem moradores de rua aqui, mas você não encontra miseráveis, pessoas que estão completamente abandonadas pelo Estado, que não têm os menores recursos, que passam fome, por exemplo, no sentido mesmo de subnutrição, de morrer de fome. Não tem isso. Ou se tiver, é muito diminuto em relação ao Brasil. E isso é o resultado de um pacto social, de uma decisão coletiva, de eliminação da miséria, de que até o mais pobre tenha pelo menos um mínimo de condições de dignidade para sobreviver. Isso é um pacto social. Isso foi uma decisão. Quem fala isso é o Gessé Souza. Ele fala isso no livro dele, A Ralé Brasileira, e também fala isso no livro A Elite do Atraso. Que, em algum momento da história da Europa, esses países decidiram que juntos tentaremos melhorar
como nação. Então, por exemplo, basta pensar na Itália e aqui na Espanha. Eram dois países muito pobres. A Itália era um país miserável. No século XIX, por exemplo. Se você for descendente italiano, os seus bisavós, eles foram para o Brasil porque eles eram miseráveis. Tem uma cidade no sul da Itália chamada Matera, bem conhecida na verdade, que são cavernas nas quais as pessoas moravam. E moravam lá dentro daquela caverna com bichos, um monte de gente lá dentro, sem saneamento básico. Havia miséria na Itália. Havia gente que morria de fome mesmo, de subnutrição. E a Espanha também era um país muito pobre. Foram centenas de milhares de pessoas que migraram para outros países porque aqui o negócio era complicado também. Mas ao longo do século XX, esses dois países decidiram que pelo menos condições básicas eram necessárias ser fornecidas para os cidadãos. Isso aconteceu em outros países europeus também. Projetos de erradicação da miséria. Embora aqui na Itália tenha havido muitas mortes por causa do coronavírus, uma boa parte delas, na verdade, foi de idosos. Asilos, por exemplo. Tem asilos aqui em Madrid, por exemplo, na Espanha, nos quais praticamente todos os idosos lá dentro morreram. Então, o tipo de vítima aqui foi bastante particular. É uma população idosa, é uma população mais velha, mas foi um tipo bastante particular de vítima aqui na Espanha e na Itália. No Brasil, o cenário promete ser diferente. Promete repetir, de certo modo, o que está ocorrendo nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm visto agora vitimarem os pobres, os grupos sociais mais fragilizados, negros e latinos, principalmente. Em Nova York, a grande parte dos mortos pertencem a essa demografia. Então, eu imagino que, se a gente for ver um cenário, olhar para um local, observar um exemplo do que não deveria ser feito, na verdade, mas o que pode acontecer no Brasil, isso é os Estados Unidos. Só para você ter uma ideia, de ontem para hoje, eles resolveram contabilizar não apenas quem morre em hospitais, mas também quem morre em casa. E de ontem para hoje, saltou o número de mortes de 1.000 e poucos para 4.000 mortes em 24 horas. Então os números lá nos Estados Unidos vão aumentar bastante, e ainda você tem o Caio Coppola dizendo de 5.000 mortes por engasgamento por ano. Foram 4.000 mortes em um único dia. Portanto, se for fazer uma comparação, não deve se olhar a Europa, mas sim os Estados Unidos. Porque aí sim você tem um cenário bastante complicado também e que a gente pode imaginar que vai acontecer no Brasil. Só para ter uma ideia aqui, eu quero mencionar uma reportagem que foi publicada no estado de Minas, que diz o seguinte: subnotificação de casos de coronavírus gera temor de catástrofe no Brasil. E aqui o que eles falam é que um grupo de pesquisadores diz que, na verdade, nesse momento, pode ter no Brasil 15 vezes mais casos do que o que está sendo registrado. Que diz que esse número que tem agora, que é em torno de 30 mil no Brasil, de contagiados, pode ser, na verdade, 300 mil pessoas. Porque esse número agora, divulgado pelo Ministério da Saúde, esse número oficial, tanto de contagiados quanto de mortos, é como se fosse uma fotografia de 2 semanas atrás. Porque é o tempo que leva para ser o resultado dos testes. Então não é o número real, não é o número que reflete agora. E eu acho que vocês já perceberam isso, porque muita gente me escreve dizendo que conhece pessoas que foram contagiadas. Teve uma pessoa que me escreveu que a família inteira está contagiada. Então, o número agora não reflete o número nem de contagiados e nem de mortos. E é por isso que agora, em abril e começo de maio, haverá um salto drástico nos dados. E que vai assustar muita gente, porque na verdade vai estar refletindo semana passada, essa semana. E ontem foi divulgado uma cena de um hospital em Manaus, mostrando corpos quase ao lado de pacientes. Porque as pessoas já estão morrendo nos hospitais. Estou com várias reportagens abertas aqui sobre superlotação em hospitais. 2 reportagens da Folha de São Paulo aqui. Coronavírus lota hospital Emílio Ribas e médicos correm para evitar escolher quem morre. E outra reportagem, cidade de São Paulo já tem 3 hospitais lotados na Zona Leste. Casos vão a 11.568 no estado. Então, em São Paulo já tem hospitais lotados, sem leitos de UTI já. Eles estão mandando para outras cidades próximas, porque já não tem mais como atender as pessoas. E em Manaus, no estado de Amazonas, já está saturado, já está em colapso. E como eu falei nesses últimos dias, também tem o caso do Ceará, que também já anunciou que já está saturado o sistema lá e que já não tem leitos disponíveis. Então, o cenário é bastante complicado. Essa próxima semana agora, a gente vai ter um problema muito grave no sistema de saúde no Brasil. E em maio, certamente, o cenário pior vai chegar. Então, é importante repetir aqui a recomendação, que vocês fiquem em casa, se protejam, se cuidem de sair às ruas, usem máscara, porque o negócio não é brincadeira. Como eu disse já no vídeo dias atrás, eu torcia para que o vírus desviasse do Brasil. Ah não quero passar por aí não, seguir para outro país, o Brasil não quero.
Deus é brasileiro. Mas o fato é que não é assim não. O fato é que, assim como outros países, também chegou aí. Muita gente não está levando a sério, o presidente não leva a sério. Demite o ministro da Saúde no meio da pandemia é uma irresponsabilidade total. Então o cenário é grave mesmo e vocês se cuidem. E, como diz o Mandetta ontem na despedida, isso vai trazer à tona séculos, não são décadas, não são anos, são séculos de negligência, séculos de abandono dos mais pobres, séculos de invisibilidade dos mais pobres. E isso agora vai se tornar visível nos hospitais. Então, se cuidem, gente. Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso aqui, sobre a demissão do Mandetta ontem, já era esperado, mas o que vocês pensam sobre o que aconteceu, o processo, se tem alguma esperança que o Tait seja bom também e adote medidas necessárias para esse momento e não se curve à sandice do Bolsonaro. O que você pensa? E também sobre esses dados agora, né? Como eu disse, uma fotografia de 2 semanas atrás. Na verdade, nesse momento, certamente tem muito mais casos no Brasil e isso já está se refletindo em hospitais brasileiros também. Me digam o que vocês pensam, deixe seu comentário, deixe o joinha, assine o canal, ajude no Apoia-se e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!